Oi pessoal, tudo bem? É, Meu nome é Ebert, sou professor de filosofia e eu vou dar continuidade com os assuntos. Bom, a aula de hoje ela vai ser sobre Platão e a educação, que o livro ele vai estar aqui abaixo na descrição e lá vai estar. Essa aula ela foi toda programada em cima desse livro. E bom, vamos começar aqui. Bom, Platão e Educação, o nome do livro, né? E, bom, o que acontece? Para Platão, a sociedade ela é definida pelos seus indivíduos. É, e a formação desses indivíduos é que vai delimitar aonde a sociedade ela se situa, entendeu? Então, a formação desse indivíduo ela tem que estar pautada em cima da moral, da ética. é, e o que acontece? É, Para exemplificar melhor, imagina nos dias de hoje os nossos políticos, a corrupção que a gente tem e imagina, será que eles têm uma formação moral, têm uma formação ética, entendeu? E isso tudo afeta a vida do indivíduo. Bom, tem um contexto histórico, né? E para falar sobre esse contexto histórico, é, é, eu eu dividi em três partes aqui. E para entender as ideias de um filósofo, para entender as ideias de um pensador, você tem que entender o contexto em que ele está introduzido. Bom, Platão ele vivia em Atenas, né? A maioria das ideias sempre vai sair de um estudo de alguém da Europa, porque era o momento de foco aquele lugar ali, Atenas, ali na Grécia, Esparta. Atenas em si, eles tinham uma sociedade mais pautada em democracia. E tinha, é claro, confrontos internos e externos que ameaçavam essa democracia, tá? Aqui no século V. E, bom, tinha corrupção, tinha uma interferência na política que, para Platão, era necessária uma intervenção, uma mudança na forma com que os cidadãos eles eram formados, tá? É, Tem crises, né, nessa democracia deles lá, porque é muito incipiente essa ideia de democracia. Imagina que estava no início. Então, para para desenvolver isso, ele começou a aprender, né, com o seu professor e discutir isso e conversar mais sobre isso, porque a forma de desenvolvimento deles era dessa forma. Tinha muitos conflitos e tal, guerras, e o impacto no pensamento de Platão. O cenário de estabilidade política e social teve um impacto profundo no pensamento de Platão, que passou a se preocupar com a formação ética dos políticos, política dos cidadãos. É, então, toda a formação, todo o pensamento de Platão é pautado nisso, na formação do indivíduo, entendeu? Bom, aí eu trouxe aqui um pouco da biografia dele para contar, né? Ele nasceu entre 428 a.C. e 427 a.C. Ele era filho de uma família que tinha dinheiro nessa época, entendeu? Então ele não era uma pessoa sem aquisição política, tinha dinheiro. Ele chegou a viver 80 anos, viveu até bem para a época, né, para os padrões da época. E a reflexão teórica dele era sobre essa carreira política, essa formação política, entendeu? Bom, é, aqui tem as relações com Sócrates, que era o seu professor, né? Que não era qualquer pessoa, era o Sócrates. Então, nas aulas anteriores aí vocês já ouviram falar sobre ele, já aprenderam um pouco mais sobre ele.
Mas aqui eu vou falar, olha, método socrático. Sócrates utilizava a abordagem do diálogo como ferramenta pedagógica, buscando despertar o pensamento crítico em seus discípulos. Essa técnica influenciou Platão a valorizar a reflexão do argumento como fundamentais para a aprendizagem. Ou seja, esse diálogo, esse desmonte da ideia, ele era a base fundamental da época para Platão e Sócrates, né? O diálogo ele vinha remontando essa ideia de verdade. Era uma discussão onde eram apresentados fatos, a tese, a antítese, para chegar a uma síntese da ideia do que seria a verdade sobre aquele determinado assunto. E, e Sócrates não escreveu nada, mas Platão ele escreveu muito e escreveu de uma forma de diálogos. E o personagem principal era o seu professor Sócrates. Então você tinha ali uma demonstração, né, de como funcionaria essa demonstração da verdade, essa construção até chegar na verdade. Bom, aqui a figura ideal de Sócrates. Platão via Sócrates como a figura ideal de um cidadão justo e ético, o que mudou suas próprias crenças sobre a moralidade, a educação. Essa admiração levada por Platão a busca a verdade através da filosofia a acreditar na importância da educação para a formação do caráter. Bom, é, marcou muito Platão a morte de Sócrates, entendeu? Ela aconteceu em 399 a.C. Sócrates foi condenado à morte por supostamente corromper a juventude e de respeitar os deuses da cidade. A execução do seu mestre, que se deu por meio da ingestão de cicuta, impactou Platão profundamente, levando a questionar a justiça do sistema democrático ateniense e reconhecer a necessidade da base ética na política. Então você imagina, essas intrigas, essas discussões, dissensões que aconteceram naquela época, afetaram Platão porque, de certo modo, seu mestre, ele afetava as posições políticas dos mais fortes na cidade, porque ele conseguia remontar a ideia de verdade. Então, não era simplesmente uma coisa que dava para se ganhar dele, entendeu? Porque tudo era discutível, entendeu? Então ele sempre remontava o que é o certo, o que é o correto, a ética, a moral, e isso afetava aqueles líderes daquela época. Por a incomodação, ele acabou sendo morto, né? E isso também já foi visto nas aulas anteriores. E, bom, com essa decepção política, né? O impacto da condenação de Sócrates aqui, é o que foi falado, ele percebeu que a falta de educação adequada levava à corrupção e à injustiça no governo. Então, tu imagina essa falta de formação ética e moral e esse desenvolvimento, né? Complicava muito e muito porque aí ficava a bel prazer da escolha de todos, né? No caso, o Sócrates foi morto por simplesmente incomodar aquela elite daquela época. E a educação como transformação social, né? Platão argumentou que a educação não deveria ser apenas um meio de adquirir conhecimento, mas uma ferramenta essencial para a formação dos cidadãos éticos e virtuosos. Somente assim seria possível alcançar uma sociedade justa. Ele brigou por isso. Ele fundou a academia, né? A primeira academia, e que é bom da gente entender que foi a primeira escola de formação, né, completa desse jeito assim. Ela durou 900 anos, então durou muito, foi um divisor de águas, né? Aqui, ó. Platão fundou a academia em Atenas por volta de
387 a.C., que é considerada a primeira grande instituição de ensino do Ocidente. O espaço tornou-se um centro de aprendizado onde estudantes se dedicavam a disciplinas como filosofia, matemática e política, com o objetivo de formar pensadores capazes de compreender a verdade e exercer a justiça em suas ações. Bom, aqui os diálogos como forma de ensino, né, que foi a forma como Platão achou de desenvolver e de catalogar também esse ensino que o seu mestre passou, né, Sócrates. Diálogos como instrumento de aprendizagem. Os diálogos platônicos são uma forma inovadora de ensino que facilita a troca de ideias e desenvolvimento do pensamento crítico. Cada personagem representa diferentes pontos de vista, permitindo um debate rico e multifacetado. Como eu falei, né? Você chega com uma tese, uma outra pessoa vem com uma antítese, e aí vem tese, antítese, até chegar numa síntese de uma ideia do que seria a verdade. Então uma construção de um conhecimento que ele continua perdurando até você conseguir chegar numa ideia, numa proposta que pareça minimamente boa, entendeu? Sócrates como protagonista, né? Foi o que eu falei lá que o Platão usou ele acabou usando ele como seu personagem principal, né? E com isso tudo ele conseguiu passar as ideias que o seu mestre tinha deixado para ele. E olha, o método dialético. O método dialético promovido por Platão enfatiza o papel ativo do aluno no processo de aprendizado, onde o conhecimento é alcançado através da intenção do debate, ao invés de uma simples transmissão de informações. Então você imagina, se a gente não tivesse esse ensinamento, a gente não tivesse esse conhecimento, como é que seriam as aulas hoje? Muito do conhecimento e muito da forma da didática que foi promovida por Platão e Sócrates, hoje é utilizado nas salas de aulas. Então, passou daquele ensino tradicional, entendeu? E a gente utiliza muito isso hoje. É muito atual. Por isso, a gente continua estudando autores que vieram antes de Jesus, 500 anos. Então, você imagina a importância desse conhecimento, né? A maiêutica. Bom, a maiêutica como método de ensino é fundamental na filosofia platônica. Através de perguntas estratégicas, o educador ajuda o aluno a acessar seu próprio entendimento, promovendo uma aprendizagem ativa e reflexiva. Foi o que eu falei, né? Essa forma de trabalhar o conhecimento, de trabalhar o que seria a verdade, ela acaba até hoje ali no meio das nossas aulas, e a gente precisa entender que isso, por que isso vem de fundamento pra gente. A gente precisa entender por que a gente dá aula desse jeito, por que a gente assiste uma aula desse jeito. Foi por causa desses pensadores lá atrás, entendeu? E essa introdução de conhecimento para vocês é muito importante para que vocês possam evoluir a didática de vocês, melhorar essa falta de conhecimento sobre esse assunto. Olha só o desenvolvimento. Às vezes a gente assiste uma aula, a gente não entende por que a aula se dá dessa forma. Mas quando você começa a prestar atenção em tudo isso, começa a estudar, você começa a entender por que a forma que a gente assiste a aula hoje, ou então a forma como se dá a relação entre professor e aluno hoje, ela se forma e ela evolui. Bom, deixa eu passar aqui, ó, a dialética. Método de ensino crítico. A dialética é um método de ensino que utiliza o debate e a argumentação para promover a reflexão crítica. Por meio desse processo, os alunos são incentivados a questionar suas ideias e a confrontar diferentes pontos de vista, facilitando uma compreensão mais profunda dos conceitos filosóficos.
superando as aparências. Na dialética, a busca pela verdade envolve a superação das aparências e a opinião baseadas em crenças infundadas. Platão acreditava que, ao confrontar e refutar ideias, é possível chegar a um entendimento mais profundo das essências das coisas. Olha só, essa ideia toda ela veio de uma construção de tempos que ele passou desenvolvendo isso com Sócrates. E Sócrates justamente foi morto por causa disso. Não foi por causa de uma corrupção da juventude. Foi porque a juventude, aprendendo essas ideias, se tornaria perigoso para quem comandava naquela época Atenas. Então você imagina, ali naquela época, quando a gente discute também democracia, é importante se ver que não era a democracia que nós temos hoje. Eram homens adultos, homens livres, com um poder aquisitivo muito bom. Então, nessa questão, você já vê que não era qualquer um. Mulheres não votavam. Então, também é importante continuar sempre estudando o contexto das ideias. Educação transformadora. Platão via a dialética como o caminho para a educação verdadeira e ele acreditava que, ao ensinar os alunos a pensar criticamente e a questionar suas próprias crenças, a educação se tornava um processo transformador que levava ao conhecimento genuíno. Bom, essa é a primeira parte da aula. Eu vou passar agora para os demais professores. Bem, dando continuidade aos nossos estudos sobre Platão e a educação, falando aqui de uma forma mais geral sobre Platão, o que Platão achava da educação era sobre uma formação de homem moral, uma formação justa, né? Então, a educação ela era voltada para o Estado. Então, o homem ele tinha que se educar para o Estado e na polis. Então, o que era a polis? A polis era uma organização social, uma formação social justamente com esse objetivo, de preparar para a vida pública, político e pela defesa do país. Então, nessa polis, a educação ela era um instrumento político-social. Então, para aprofundar mais assim, Platão vem com o mito da caverna, ou a alegoria da caverna que ele usa para explicar. O mito da caverna, ou a realidade da caverna, ele descreve que alguns homens, eles nasceram aprisionados nessa caverna, eles só não viam nada, só as paredes, não viam mais nada externo, só as paredes. Atrás dele tinha, além de paredes, uma fogueira que dava para eles verem as próprias sombras dele. Só que aí tem algum dia que um deles resolve sair dessa caverna para o mundo externo. E quando ele se liberta da caverna, e ao sair da caverna, a luz de fora, né, a luz externa, agride os olhos dele, ele fica meio sensível, assim, com os olhos. Só que ele vê o mundo exterior como é o mundo, e ele decide voltar para explicar para os que ficaram o mundo, né? E ele decide voltar para explicar sobre esse mundo e essa verdade. Então, seria sobre a verdade, mostrar a verdade. Então, o mundo externo seria a verdade. Só que, então, na alegoria da caverna, o Platão ele faz críticas sobre a importância do conhecimento. A teoria das ideias tem a ver com isso. A teoria das ideias, ela se relaciona com uma verdade. Ela é um mundo acessível através das razões. Elas são, basicamente, as tentativas de alcançar o ideal, né? Temos aqui uma coisa, mas elas são de várias outras formas. Temos aqui, por exemplo, uma caneta, mas essa caneta ela pode ser de várias outras formas, de várias outras cores, e ela não é de fato só aquilo. Então, elas são tentativas de alcançar o ideal. Então, tem várias outras formas da caneta. Então, não é só... Temos aqui, a caneta. Então, não é só aquela caneta. Então, são tentativas de alcançar o ideal. Então, ou seja, né, como eu falei, das aparências. Então, tenta compreender a realidade através das aparências, né? Aparências que só levará a opiniões. E o que Platão quer aqui não é só opinião, é também discussão a respeito de um assunto para que possa ficar entendido, né? E não um verdadeiro conhecimento, né? Então, como alcançar isso, né?
Como alcançar? É aí que entra o exercício da dialética, que é diálogo e argumentação. Então, você não vai só passar o conhecimento adiante sem antes discutir sobre ele e entender sobre esse conhecimento para que realmente tu possas aprender ele. Então, não é só... para que realmente possas aprender ele. Então, não é só isso, né? Então, digamos, a dialética é uma busca verdadeira por conhecimento. Para que isso? Para para uma polis, ela é um modelo idealista para polis, né? E é uma proposta, ela é um modelo idealista, uma educação idealizada para polis. E ela é uma educação modelo de exercício para a cidadania. Lembrando que era um modelo de educação para homens livres, então ela era exercício da polis. Além disso, tinha a formação da alma e do corpo, como, por exemplo, da música e da dança, e da ginástica, o físico, né, para a saúde, o equilíbrio e a moderação. Então, tinha todos esses, esse era um modelo de educação para Platão. Olá a todos, eu sou Andréa Medeiros, sou a professora de filosofia e vou apresentar para vocês sobre a alegoria da caverna de Platão, né? Está presente aqui neste livro de Platão e a educação. E vou falar agora sobre a introdução. Na introdução, nós vamos ver que, após a execução de Sócrates, acusado de corromper a juventude e desafiar os deuses da cidade, Platão viajou por diferentes regiões, incluindo o Egito e a Magna Grécia, onde entrou em contato com outras tradições filosóficas, como o pitagorismo. E ao retornar para Atenas, né, ele fundou a própria academia dele, né, que ele intitulou ela de A Academia, considerada a primeira grande escola filosófica do Ocidente. Vejam só aí a responsabilidade de Platão, né? Não só dar continuidade ao legado de Sócrates, mas também, né, deu esse início, né, fundando a primeira academia filosófica do Ocidente. E a sua obra, ela foi tão importante que ela abrange, né, temas políticos, da política, da ética, da metafísica e da epistemologia. Quão é relevante a obra de Platão. E consolidou o pensamento que não apenas preserva o legado socrático, né, mas ele foi além disso, desenvolveu os próprios conceitos dele, né, e constituiu também este pensamento sobre a teoria das ideias, que é o que nós iremos discutir nesta aula. E a importância da dialética na busca pelo conhecimento verdadeiro. O que ele utilizou como método para alcançar, né, o verdadeiro conhecimento. Agora eu vou falar para vocês acerca da trajetória, né? Vou dar uma visão rápida sobre a trajetória de de Platão. Bem, em primeiro lugar, o verdadeiro nome de Platão é Aristócles, né? Sendo que Platão é apenas um apelido e é como ele foi consagrado, né? Nesse mundo da filosofia, ele se consagrou como Platão, o filósofo. E foi um dos mais influentes filósofos da antiguidade e discípulo direto de Sócrates, cuja vida e o pensamento marcaram profundamente sua trajetória intelectual, né? Então, a colaboração de Sócrates na vida intelectual de Platão foi imensurável, porque foi a partir desses pensamentos socráticos que ele conseguiu
desenvolver os próprios pensamentos dele, né? E muito além do que o seu mestre foi, sendo um discípulo, né? Cuja vida e o pensamento dele foram marcados com essa trajetória. E Sócrates, conhecido por seu método de questionamento insaciante pela busca da verdade por meio do diálogo, não deixou escritos, mas suas ideias foram imortalizadas por Platão, que as expandiu e organizou dentro de um sistema filosófico próprio. Então, a partir dos pensamentos socráticos, o próprio Platão desenvolveu os pensamentos filosóficos dele e criou um sistema, né, próprio para contar, para colocar também os seus próprios pensamentos, sua própria visão sobre aquilo que se tem como verdade, né, o verdadeiro conhecimento. A partir de agora, eu vou fazer uma diferenciação daquilo que é a verdade, né? Que a verdade, o conhecimento verdadeiro é conhecido como episteme e muito diferente da mera opinião, que é conhecida como doxa. Então, quando a gente fala episteme, a gente está dizendo que algo é verdadeiro, e quando se diz doxa, é apenas uma opinião. Então, as teorias, né? Essa teoria de Platão, a teoria das ideias, ela veio para fazer essa diferenciação daquilo que é verdadeiro conhecimento e daquilo que é um pseudo-conhecimento, né? Ou que é apenas uma opinião. Então, as opiniões, elas podem ser baseadas em impressões momentâneas, crenças comuns ou experiências sensoriais, que são sempre sujeitas a erros e a mudança. Já o verdadeiro conhecimento precisa ser sólido, imutável e fundamentado na razão. Então, quando Platão ele passa a fazer essa comparação, né, daquilo que é verdade e daquilo que é uma opinião, ele se utiliza, né, dessas duas formas de pensamento, que é o pensamento o episteme e a doxa. A partir disso entra, então, né, em cenário algo que ele vem chamar de a dialética. É um método que ele criou de investigação filosófica em Platão. Em vez de aceitar opiniões sem questioná-las, a dialética trabalha com a oposição das ideias e busca por argumentos mais fortes e consistentes através do diálogo e da reflexão crítica. É possível separar a mera opinião, que é a doxa, do verdadeiro conhecimento, que é o episteme. O diálogo à República. No Diálogo à República, Platão explica que a dialética é o único caminho para alcançar o entendimento mais elevado, pois nos obriga a ir além das aparências e enxergar a estrutura real da verdade. O próprio mito da caverna ilustra esse processo, né? O prisioneiro libertado precisa questionar tudo o que acreditava saber antes de compreender a realidade fora da caverna. Então, nessa alegoria, nesse também chamado mito da caverna, né, que Platão criou como uma metáfora para que nós pudéssemos entender, né, uma forma mais acessível para o nosso entendimento, daquilo que ele gostaria de nos explicar para que nós pudéssemos entender, era que haviam pessoas dentro de uma caverna ali, convivendo, né, vivendo, e a luz que vinha de fora da caverna se projetava sobre alguns objetos e aquelas pessoas que estavam dentro da caverna, elas conseguiam ver apenas a sombra
né? Elas não conseguiam ver quais eram aqueles objetos, olhar para eles de frente, mas elas conseguiam ver apenas a sombra dos objetos. Mas uma dessas pessoas que estavam presas, ela conseguiu se libertar e saiu da caverna. E quando ela chegou lá fora, que ela conheceu a realidade, observou, né, e viu como realmente era, aquela pessoa ela começou a se questionar, né? Por que que isso é dessa forma? Realmente aquilo funciona como a gente acha que funciona, ou se tem outros meios daquilo funcionar? Então ele passou a se questionar, né? À luz da verdade, começou a se questionar. Então é muito importante essa questão da reflexão, né? Para o pensamento, do pensamento crítico existir para poder ter uma reflexão mais bem encaminhada. Então, agora nós vamos falar sobre as teorias das ideias. Essa teoria das ideias, ela tem como base para essa explicação o mundo sensível e o mundo inteligível, né? O mundo sensível, ele parte do sentido, né, da percepção, e ele não é algo muito sólido, muito palpável. É algo que tem permanente mudança, ele é mutável, né? Então, quando esse mundo sensível ele é utilizado para dar respostas, ele é como a alegoria nos demonstra, né? Que é um mundo em que os prisioneiros olhavam apenas a sombra projetada na parede. Elas não conseguiam enxergar a verdade como aquele prisioneiro que saiu do meio deles e conseguiu ir para o mundo externo, de onde vinha a luz que refletia sobre aquelas imagens, né? Então, para explicar melhor o sentido das coisas, em busca do verdadeiro conhecimento, é necessário sair desse mundo sensível, né, do mundo da percepção, do mundo da opinião, da doxa, para o mundo inteligível, o mundo das ideias, né? Então é necessário fazer. Naquela época, Platão percebeu que foi necessário fazer essa transição do mundo sensível para o mundo inteligível, que é o mundo das ideias, onde as ideias surgem, mas elas são questionadas, né? Tudo que chega em pensamento passa a ser questionado, até mesmo as opiniões. E a essência desse mundo inteligível, ela tem que ser perfeita e imutável para poder responder a essas perguntas e chegar ao verdadeiro conhecimento, né? Que é a epísteme, né? Faz a diferenciação entre a doxa e a epísteme. O mundo sensível é a doxa, que é a opinião, e o mundo inteligível é a epísteme, que é a comprovação através do questionamento, através da comprovação de que a essência daquilo é perfeita e é imutável. Somente assim poderia, né, se comprovar se aquele pensamento ele é um pensamento de um conhecimento verdadeiro ou não. Então, o objeto central do pensamento de Platão é a verdade, né? O conhecimento verdadeiro. Mas para chegar no conhecimento verdadeiro, era necessário algum tipo de método que pudesse auxiliar a chegar a essa verdade, e se chama dialética. Então, para Platão, não havia outro meio de chegar à verdade senão pela dialética, porque a dialética vai pôr à prova o pensamento, se ele é real, se é verdadeiro,
ou se é apenas uma simples opinião, sem embasamento, né? Sem comprovação real. E a teoria das ideias, né, que vem trazendo essa diferenciação através do mundo sensível, do mundo inteligível, da doxa e da episteme, né? Através também como uma metáfora, a alegoria da caverna, para fazer essa comparação. E agora eu vou explicar para vocês, tentar aprofundar um pouco, brevemente, dar uma explicação sobre a alegoria da caverna. Para explicar a teoria das ideias, Platão utilizou o mito da caverna, onde ele compara os seres humanos a prisioneiros, como eu falei anteriormente, acorrentados dentro de uma caverna, vendo apenas sombras na parede e acreditando que elas são a realidade. Quando um dos prisioneiros escapa e vê que o mundo exterior percebe que a verdade é muito maior do que as sombras que antes aceitava como realidade. Da mesma forma, a filosofia nos permite sair da caverna e enxergar as ideias que dão sentido à realidade, né? Então, quando Platão ele cria essa teoria, ele cria para que viesse fortalecer o discurso feito pela filosofia, né? Que através do pensamento filosófico, o pensamento crítico, o pensamento questionador, somente assim nós poderíamos chegar, enquanto seres humanos, ao entendimento daquilo que é a verdade, do conhecimento verdadeiro. E chegamos à conclusão, né? Portanto, a teoria das ideias mostra que o verdadeiro conhecimento não pode vir do mundo sensível, mas da razão, que nos permite acessar as verdades eternas e imutáveis do mundo inteligível para Platão. O conhecimento verdadeiro não surge de forma imediata, mas se constrói por meio de um processo de investigação racional. Essa investigação ocorre através do método hipotético e da dialética, que são fundamentais para alcançar a verdade e compreender o mundo inteligível, né? Então, Platão ele sistematizou toda uma estrutura de pensamentos, né, até chegar a essa conclusão bem fundamentada, né? E com tudo isso só contribuiu para que a filosofia pudesse avançar e através da filosofia outras áreas de ciências, de estudo, de exatas fossem desenvolvidos, né? E no nosso contexto atual, né, se nós olharmos para quando foi a existência de Platão lá, né, no 300 antes de Cristo, 400 antes de Cristo, né, a contribuição do pensamento dele em todos os outros pensadores, de acordo com todos os outros filósofos que surgiram, só teve a contribuir, né, que esse pensamento, todos os pensamentos de Aristóteles, de Sócrates, de Platão em diante, né, que são pensadores da antiguidade. Porém, os pensamentos deles, né, são fundamentais para outros e outros e outros pensamentos e outras teorias que vieram através desse método que Platão criou.